Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar aqui a aula de matemática básica. Eu sou a professora Renata Cruz. Nessa aula, eu gostaria de apresentar para vocês o conteúdo que nós iremos falar. Nós iremos falar sobre os números naturais, conjuntos numéricos, adição e subtração, divisibilidade, números primos, números racionais, potenciação e radiciação, média. Vamos falar também sobre a regra de 3 simples e falaremos sobre porcentagem. Então, vamos começar aqui a nossa aula falando sobre os números naturais. Vamos começar falando sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais aqui, vamos representar pela letra N. O conjunto N, ele começa do número 0 e ele vai até o infinito. O conjunto dos números naturais é infinito, não tem fim, correto? Porém, ele só contempla apenas números positivos. Os números naturais, nós começamos do 0 e vamos até o infinito. Esse grupo fica pequeno para a matemática. Considerando o exemplo, suponhamos que eu tenha que diminuir 9 de 12. Eu teria uma resposta menos 3, correto? E no exemplo B, eu tenho 100, 8 menos 100. Seria menos 92. Como que eu vou incluir esses números que são negativos nesse conjunto? Lembrando que os números naturais contemplam apenas números positivos. Então, dentro do conjunto dos números naturais, não existe resposta para tais perguntas. Ou seja, as respostas estão dentro do conjunto dos números inteiros. Então, vamos falar agora sobre os conjuntos dos números inteiros. Esse conjunto numérico, nós vamos representá-lo pela letra Z. O conjunto Z, ele contempla desde o infinito dos números negativos, o número 0 e também os números positivos. Não podemos deixar de lembrar que 0 é um número nulo ou neutro. Ele não é um número negativo e também não é um número positivo. Com certeza, no seu dia a dia, você já deve ter se deparado com esses números. Um fácil exemplo que a gente pode pensar aí no nosso dia a dia é que quando você tem crédito, você tem números positivos. E quando você tem débito, você tem um número negativo, certo? Outro exemplo muito claro no nosso dia a dia. Temperaturas acima de 0 são positivas e temperaturas abaixo de 0 são negativas, certo? Também em relação ao nível do mar. Os países que estão acima do nível do mar têm atitude positiva. Abaixo do nível do mar tem altitudes negativas. Então, se você prestar atenção ao seu redor, você vai ver vários exemplos de números negativos e positivos. Então, vamos lá. Se eu estou procurando um conjunto de números que eu posso citar negativos, neutro e positivos, eu estou procurando os números, um conjunto de números inteiros
ou de números naturais? Inteiros, muito bem, correto, isso mesmo. Essa reta aqui, vamos dar uma observada nessa reta. Nós temos os números que começam do -8, vem subindo para o -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0. E daí nós vamos subindo, continuamos subindo para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observando essa reta acima, qual é o menor número? O -7 ou o -6? Muito bem, o número -7 é menor que o número 6. Parabéns, é isso mesmo. Para finalizar a parte dos números naturais, eu tenho um lembrete para vocês. Primeiro lembrete, na verdade eu tenho 4 lembretes. O primeiro lembrete, 0 é maior do que qualquer número negativo. Ok? -1 está abaixo de 0, como nós falamos aqui na nossa aula. 1 é o maior número negativo. 0 é menor que qualquer número positivo. E a quarto lembrete aqui que eu vou trazer para vocês, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Vamos seguindo aqui para o próximo tópico. Adição e subtração. A adição é uma entre as 4 operações matemáticas básicas, sendo a primeira operação a ser estudada aqui, que nós vamos estudar. O resultado de uma adição entre 2 ou mais números é conhecido como soma, e os números a serem somados são conhecidos como parcelas. Exemplo muito básico que nós vamos dar aqui é 1 adicionado 1 igual a 2. Se eu tenho uma maçã, somo mais uma maçã, tenho 2 maçãs, correto? Somente para a gente estar lembrando aqui dos princípios da matemática. Vamos agora para a subtração. A subtração é uma operação matemática que com a adição, multiplicação e a divisão também é considerada básica. Essa operação é essencial para o dia a dia e é considerada a inversa da adição. Calcular a subtração entre 2 números é diminuir uma certa quantia de uma outra já existente. Ou seja, vamos pegar o nosso outro exemplo. Nós somamos 1 mais 1, que deu 2. Eu tenho 2 maçãs e eu quero subtrair uma maçã. Se eu tenho 2 maçãs, eu subtraí uma maçã, eu fiquei com uma maçã, correto? Muito bem. Então, nós já falamos sobre a adição e sobre a subtração. Vamos dar alguns exemplos aqui de adição e de subtração. Nós vamos adicionar os números 3 e 7. Temos aqui uma observação que nós vamos sempre tirar dos parênteses para conservar o sinal do número. Se eu tenho 7 maçãs e eu ganho mais 3 maçãs, quantas maçãs no final eu tive? 10, correto? E aqui, se eu tiver -9, -8, eu conservo o sinal e somo as partes, correto? Tiramos os parênteses e conservamos os sinais dos números. Da mesma forma, nós fizemos na letra C o exemplo, que nós temos o 12 positivo e temos o 10 negativo. Como nós tiramos os parênteses e conservamos os sinais, tenho 12 menos 10 igual a 2. Conservamos aqui o sinal do maior.
ok? E aqui nós tiramos o 15 menos 25, tiramos os parênteses e trocamos o sinal do número que estava depois da subtração. No exemplo E, eu tenho menos 18, menos 18, menos com menos fica mais. Menos 18 mais 12, temos menos 6. Por quê? Tiramos os parênteses e trocamos o sinal do número que estava depois da subtração. Somente um lembrete. Para facilitar o seu entendimento, efetue essa operação pensando em débito e crédito, sendo o débito um número negativo e o crédito um número positivo. Por exemplo, 3 mais 7, que é ali o nosso primeiro exemplo, da letra A. Tenho R$3. Se eu ganhar R$7, fico com R$10. Menos 15 mais 10. Devo R$15, mas eu tenho R$10 para pagar. Ou seja, ainda fico devendo uma quantidade, correto? E se eu tiver uma dívida de R$5, faço mais uma dívida de 8. Eu tenho uma dívida total de R$13, porque eu somo os dois números negativos que eu tenho. 8 mais 5, 13. Porém, eu estou em débito, estou negativo. Por isso, eu conservo ali a subtração. Agora, nós vamos falar sobre a divisibilidade. O que é divisibilidade? São critérios que nos permitem verificar se um número é divisível por outro número, sem que precisemos efetuar grandes divisões. Por exemplo, divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando o número é um número par. Por exemplo, 8.490 é dividido por 2? Sim, porque ele termina em 0. E 895, ele é divisível por 2? Não, porque ele não é um número par. Ou seja, um número, para ser divisível por 2, ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tem que ser um número par. Vamos ver mais opções de divisibilidade? Vamos ver a divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Por exemplo, 870 é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos é igual a 15. Como 15 é divisível por 3, então 870 é divisível por 3. Da mesma forma, divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando termina em 0, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Por exemplo, 9.500 é divisível por 4, porque termina em 00. 6.532 é divisível por 4, pois 32 é divisível por 4. 836 é divisível por 4, porque 36 também é divisível por 4, ok? E 9.880, 870, não é divisível por 4, embora ele termina em 0, mas não são dois zeros, então ele não é divisível por 4. Ainda seguindo os exemplos de divisibilidade, vamos verificar a divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5 apenas, ok? Então, nós temos aqui 3 exemplos. 425 encaixa no nosso perfil? Sim, termina com 5, então ele é divisível por 5. 78.960 é divisível por 5? Sim, pois termina em
0. E 976? Esse não é, pois ele não termina em 5 e nem em 0. Fácil de entender, né? Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 942 é divisível por 6, porque é divisível por 2 e por 3. 6.456 é divisível por 6, porque é divisível por 2 e por 3 no mesmo tempo. 984 não é divisível por 6. É divisível por 2, mas não pode ser dividido por 3. Então, ele não entra na divisibilidade por 6. Assim também, 357 não é dividível por 6, porque é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Agora, seguindo o mesmo padrão da divisibilidade, porém, nós vamos falar sobre os números primos. Definimos como números primos aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Exemplo, número 2. Ele tem apenas os divisores 1 e 2, portanto, o número 2 é primo. 23 também é primo. Por quê? Porque ele só divide por 1 e por ele mesmo, que é 23. Já o número 10, por exemplo, o número 10, ele pode ser dividido por 2, por 5, por 1 e por 10. Ou seja, ele não é primo. Somente um critério, uma atenção que eu peço para vocês ao pensar em números primos. 1 não é um número primo, porque ele só divide por 1. Ok? Ele tem apenas um divisor. 2 é o único número primo que é par. Os números que têm mais de 2 divisores são chamados números compostos. Exemplo, 36 tem mais de 2 divisores, então 36 é um número composto. Ele não é um número primo. Como saber se um número é primo? Devemos dividir o número dado pelos números primos menores que ele, até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Se nenhuma das divisões for exata, o número é primo. Então, o exemplo é muito claro. Por exemplo, 23. 23, ele divide por 1. 23 dividido por 1, 23. E se eu dividir 23 por 2? Dá um número exato? Não, né? Vai dar 10,5. 11,5. Ok? Então, ele não é um número primo. Vamos passar para o próximo tópico, que são os números racionais. O conjunto dos números racionais, que aqui nós vamos representar pela letra Q, é formado por todos os números que podem ser escritos de forma A sobre B, onde A e B não podem ser divididos por 0. Exemplo, 4 sobre 5 e menos 2 sobre 3. No caso aqui, nós vamos dar o próximo exemplo, que é 0,25, que significa que é 25 dividido por 100, que seria 1/4. Operações. As operações com números racionais seguem a mesma regra de operação das frações. No caso da adição e subtração das frações, reduz-se as frações ao mesmo denominador. Para isso, devemos encontrar um múltiplo divisor comum dos denominadores. Criarmos uma sequência de fração com um novo denominador e o numerador igual ao resultado da divisão do novo denominador pelo velho multiplicado pelo numerador velho. Exemplo,
que nós temos aqui em seguida. Nós temos 2 sobre 3 mais 3 sobre 4. O múltiplo divisor comum de ambos dá 12. Então, eu pego 12, coloco aqui na fração, e eu vou dividir o 12 por aquele denominador que já estava ali. Divido o 12 por 3, e aí vai dar 4, e eu multiplico por 2, que é o que está em cima. Eu vou ter o resultado 8. E assim, eu vou seguindo até eu conseguir o resultado final, que é 5/12. Depois que eu dividir tudo por 4, multiplico por 3, nós temos aquele resultado. Para multiplicar frações, multiplica-se os numeradores e os denominadores, obtendo-se assim o resultado. É importante observar se o resultado da multiplicação não pode ser simplificado. Se for divisível por algum número e puder ser simplificado, é importante que a gente faça. Normalmente, é possível e evita fazer muitas operações. Então, é muito simples, né? Nós temos ali 3/5 e 2/3. Nós multiplicamos os denominadores e os numeradores e nós temos os resultados. Quando é simplificável, por exemplo, 6/15, nós simplificamos. 6 dividido por 3 é 2 e 15 dividido por 5 é 5. No caso da divisão, deve-se multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. E, no fim, simplificamos da mesma forma. Nós temos 3 sobre 4 dividido por 5/6. Nós vamos multiplicar a primeira pelo inverso da segunda e nós teremos o resultado. No caso aqui, nós vamos simplificar por 2 e no final nós vamos ficar com 9/10.